Bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Fora do Consultório. Hoje um dia mais do que especial. Eu sou Wagner Nunes, cirurgião plástico. E eu sou Juliana Ferrari, nutricionista. Juliana, nosso convidado de hoje, hein? Até que enfim. Porque foi luta, viu? O mais famoso desse Instagram. Falei com Fernanda, sua esposa, organizamos a agenda, tentamos umas 5 vezes e olha um detalhe, eu sou amigo pessoal dele. Então todo dia junto. Ele só me chamava um dia que eu não podia, por isso que eu demorei pra ver. O Paulo, não se apresente não, vou lhe apresentar. Gente, hoje a gente tá recebendo aqui um amigo pessoal nosso, uma pessoa que a gente tem muito carinho, que a gente tá com muita satisfação de apresentar para vocês. Sei que muitos já conhecem. Nosso amigo Paulo Duarte, cirurgião plástico, atua na cidade aqui de Natal, São Paulo. Teve uma formação vasta, que já ele vai falar. Além de um excelente profissional, de um cara assim que está à frente do seu tempo, sempre abrindo caminhos para todos nós na cirurgia plástica. É uma pessoa maravilhosa, um grande pai, um bom esposo. Bem-vindo, meu amigo Paulo. Obrigado Ju, obrigado Wagner. Esse podcast já é um sucesso já há vários meses. E agradeço demais o convite aqui. Esse podcast, ele, acima de tudo, tem uma qualidade excepcional, com grandes pessoas que já passaram por aqui, colegas. Eu sei que o nível aqui é altíssimo. E sei que tem muito espero que eu possa trazer um pouquinho mais sobre esse mundo, sendo convidado de hoje por esse casal aqui muito querido, que já estamos convivendo há alguns anos juntos já, e estou aqui para somar no que eu puder fazer aqui nessa noite. E eu estou super entusiasmado e eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí, seguidores, estão loucos para saber o tema do nosso videocast. Fora do consultório, começa agora. Juliana, o que é que a gente vai ansiosa por puxar esse de tema? Um tema assim que está muito em alta e ele é a melhor pessoa para falar disso, né? Que são as tecnologias no mundo da cirurgia plástica. Ele começou inovando, né, aqui em Natal com essa parte, e nada melhor do que ele para falar sobre todo esse mundo. Uso de tecnologia em cirurgia plástica. Então, você que quer saber mais, ou quer entrar mais em detalhes sobre que tecnologias existem, o que elas podem angariar de ganhos no seu resultado, se vale a pena, custo-benefício, tecnologia, cirurgia plástica, Paulo Duarte, o nome é esse aqui para esclarecer as dúvidas. E agora, para iniciar, né, a gente vai contextualizar um pouquinho, vai falar sobre a formação dele, né? Como ele entrou nesse mundo da tecnologia, como foi o interesse, como você despertou para essa parte tecnológica, e falar um pouquinho também da sua formação. Bom, eu me formei no final aí de 2011, 2007, isso aí foi a época da cirurgia. 2007, então já tem uma caminhada um pouquinho longa. Fiz faculdade em Alagoas, né? E depois disso eu passei toda a minha formação cirúrgica em BH, né? Belo Horizonte foi a cidade na qual eu fiz a residência de cirurgia geral, que são, né, 2 anos. E lá eu continuei minha residência, segunda residência de cirurgia plástica, por mais 3 anos. Então totaliza aí formação de 5 anos de cirurgião, né? Cirurgião geral, depois cirurgia plástica, mais o resto do anterior de medicina. Eu sempre fui uma pessoa adepta de tudo que pudesse agregar na qualidade da minha vida. Então, desde criança, eu sempre gostei de inovações, sempre gostei do que lançava, desde qualquer tipo de tecnologia que era compatível com a minha idade. Então, eu sempre também gostei de carros, então tecnologia de automóveis, sempre na época da minha transição da infância para a adolescência, eu sempre gostava bastante de saber de tudo. Então, eu sempre gostei de ter um pouco, me sentir um pouco atualizado. Então, isso vem desde a minha bagagem da infância, e eu trouxe isso comigo na cirurgia plástica, porque eu sempre pensei que
conhecendo o novo, eu consigo ir além. Isso traz você até meio que inconscientemente traz a necessidade de você sempre estar buscando o que vem de novo. Porque, na minha opinião, se eu me mantiver parado com a minha tendência de estar nisso durante vários anos, a gente vai se desatualizando e vai deixando de trazer novos conceitos, né? É um paralelo meio um pouco assim forçado, mas é aquela coisa que a gente vê os nossos avós, as pessoas mais velhas, elas não estão conectadas mais a esse mundo. Então hoje tem muita tecnologia, realidade virtual e todas as outras coisas que trazem a gente para um patamar mais atual. Na cirurgia plástica, isso passou a integrar uma parte da minha rotina desde o momento em que eu comecei a ficar focado principalmente nas cirurgias de mama e contorno corporal, basicamente nariz, eu fiz bastante, fazia bastante nariz, e começava com os aparatos, né, com sistemas de precisão e simulação. Então a gente captava as imagens, tirávamos algumas medidas e colocávamos o possível resultado que desejava atingir proximamente com um software que o paciente colocava um óculos e se via em 3D como isso poderia ficar próximo. Então isso conectava, a gente podia demonstrar de uma forma mais objetiva o que a gente poderia alcançar no paciente. Então, na cirurgia do contorno corporal, quando a gente buscou muito esse mundo da lipoaspiração de definição, comecei a fazer a lipo, falando um pouco também da técnica, também está aliado à tecnologia. Em 2015, eu comecei por conta própria a tentar investir nessa questão de lipo de definição. Não tinha nenhum curso no Brasil na época, né? Não existia. E eu comecei a estudar um pouco e fazer por conta própria a lipo de definição em 2015. Então, 9 anos já que eu faço. Então, eu comecei a me interessar por isso. Então, as tecnologias na minha carreira, elas começaram a tecnologias, digamos que demandam mais investimento, tudo. Na formação, a gente tinha aparelhos que já ajudavam na cirurgia desde 2013, 2014. Mas, basicamente, em 2018, 2019, a gente introduziu muita tecnologia nas cirurgias com o intuito de melhorar o processo inflamatório, acelerar a recuperação, minimizar os danos por exemplo, numa cirurgia de lipoaspiração, diminuir o edema, diminuir a possibilidade de sangramento e fazer com que o paciente tivesse uma recuperação mais rápida e potencializasse os resultados. E desde então a gente vem introduzindo bastante coisa na tecnologia. São muitos aparelhos que a gente já utilizou, alguns, né, já ficaram um pouquinho antigos, já tem os novos aí. Então eu acredito que na tecnologia a gente vem potencializar os resultados e vai ser principalmente um instrumento para eu ter um trabalho que vai ajudar eu fazer um trabalho. Seja por um equipamento que traga mais precisão, um equipamento que me traga mais facilidade de fazer, que me canse menos. E, consequentemente, eu vou fazer uma cirurgia com mais ergonomia, mais exposição. Então, diretamente e indiretamente, o paciente vai ter um benefício, né, na cirurgia. Tempo cirúrgico também, né? Tempo cirúrgico. Juliana, sabe o que é que mais Eu sou amigo de Paulo, né? Todos vocês já sabem. Tenho uma grande admiração por ele. Inclusive, já tive outras oportunidades de comentar. Sou fã de Paulo, amigo, entusiasta. Também nós nos ajudamos muito, discutimos casos. Não é fácil a vida da gente, né? Então a gente tem momentos muito bons, tem momentos mais complicados. O importante é que a gente sempre tem um direcionamento de fazer o melhor pelo nosso paciente, de buscar, de estudar. E você é uma referência. Lembro muito bem do seu empenho, sempre estudando, discutindo, à frente, vanguarda. Sempre à frente. Tentando trazer coisa nova. E queria que você contasse um pouquinho como foi aquele início da lipo de definição, que eu acho que você foi um dos pioneiros a fazer aqui. Talvez Nordeste, sim, né, Brasil ali, você foi um dos pioneiros naquela época. E eu lembro muito bem, eu não fazia na época, perguntei, Paulo, isso daí, como é que é? Os resultados realmente, eles são satisfatórios? E eu lembro que você levou muita pancada naquela época. Nesse caso, muitas críticas. Quando você começou, não tinha equipamento para ajudar. Era você tentando desenhar ali o nosso próprio contorno, não é isso? Não tinha equipamento, não tinha ultrassom, né? Hoje, sim, por exemplo, para fazer uma lipo de definição, eu tenho um ultrassom na mão, eu tenho conhecimento e aquilo faz com que meu trabalho fique altamente preciso. Então, nessa época, em 2015... não tinha o que o Alfredo Royos colocou. Isso estava começando ainda a chegar no Brasil. O curso era só no exterior e a gente não tinha nem conexão com esses cursos ainda.
2015 foi um ano que a gente começou a fazer basicamente isso, e eu fui bem, digamos, não é penalizado, não vou fazer me vitimizar aqui, mas assim, fui muito criticado. Você foi alvo de Foi. críticas, né? Que eu, como assim, meio que eu comecei na frente a introduzir muito isso. Falavam que não existiam, que era fake, Que era marketing. que era marketing, muito bateram no marketing. E isso juntou juntamente no desenvolvimento das redes sociais, em que também comecei a participar de programas de televisão, programas de rádio, comecei a falar um pouco isso. E aí, na verdade, da primeira manada aí de críticas, realmente eu fiquei bem assim, tentando entender, mas eu vi que era uma questão que fazia parte do jogo, né? Fazia parte do desenvolvimento, né? A gente sempre, muitas vezes, a gente tem as pessoas que permanecem no local, que não querem muitas vezes sair da zona do conforto, é mais fácil eu criticar do que tentar aprender ou tentar desenvolver. Então isso foi bem pesado no começo, e depois hoje, muitas vezes pessoas falavam que não faziam, estão fazendo, estão divulgando, então estão tentando se especializar nesse curso. Mas foi bem difícil. Hoje a lipo de definição, a lipo HD é uma realidade. Sim, total. Eu lembro muito quando você trouxe isso daí, que você foi o primeiro que eu me lembro a começar a falar. E, de fato, quando você tá no meio, como da cirurgia plástica, de excelentes profissionais, muita gente conhecida, muita gente formadora de opinião. Sim. E de repente você traz algo novo, onde muitos desconhecem, você foi alvo de críticas. Sim. E como você bem falou, é muito mais fácil a gente criticar e derrubar alguém do que a gente buscar o conhecimento e adquirir para fazer aquilo. Hoje a lipodefinição virou uma realidade. Eu acho que muita gente faz, praticamente todos, não são todos que fazem ainda, né? Acreditam que é algo relacionado ao marketing, que é para chamar atenção, captação do paciente. Sim. Mas a gente sabe que funciona, né? Então, assim, quem não tá fazendo tá ficando para trás, basicamente. Aí, Paulo, um fato interessante, me fala o seguinte: no início, houve uma característica da gente fazer da lipoescultura de definição, deixando o gordo, porque isso aí, na época, reverberou muito na rede social, né? Aqueles pacientes mal operados, com os gominhos, os pecs com gordura abdominal. E no início, era realmente aquilo ali ou era mídia? Para quem estava tentando derrubar a cirurgia. É que assim, na verdade, você tem que fazer um paralelo, porque isso, para muitas pessoas, até para muitos médicos, era realmente algo que deixava dúvidas para eles, né? A gente tem o conceito de que o abdômen, digamos, de gordura, é um abdômen que, se tentar se realizar uma lipo de definição na gordura, vai fazer com que o abdômen fique fake. Isso é verdade, né? E o que a lipoescultura de definição vem trazer é a necessidade do médico saber da anatomia. Então, na verdade, a gente sabe que o abdômen, se a gente fizer a lipoaspiração, como muito tempo era feito, uma barriga totalmente lisa, aí que é fake, aí que é porque a nossa barriga não é lisa. Nossa barriga não é a superfície, nós temos o conceito de facetas, que são unidades anatômicas do abdômen, nós temos inserções musculares, nós temos zonas de transição, nós temos zonas de definição, zonas que a gente faz definição mais alta, definição menor, porque quando eu tenho o abdômen como uma pintura a ser realizada, que o cirurgião plástico acaba sendo o escultor, quando faz a lipodefinição, ele tem que entender onde ele precisa fazer zonas mais negativas e zonas de transição. Mas não é que a gente vai deixar o que deixava mais gordura em certas regiões. A gente começou a esculpir os contornos que deixavam aquela parte mais profunda. E necessariamente, para fazer isso, a gente tinha que conhecer a anatomia. E nos homens, basicamente, antes de existir o aparecimento de técnicas que envolvessem o enxerto muscular, fez com que a definição fosse muito mão dependente. Então, para que você conheça o seu digamos assim, uma possibilidade, que você tem uma possibilidade de fazer uma definição no homem muito bem feita, você primeiro tem que saber a sua anatomia, você tem que se conhecer. Porque as zonas do abdômen masculino, ele demanda muito mais habilidade, e principalmente em zonas que são curvas, zonas que têm um ângulo agudo, zonas que têm um ângulo mais aberto.
Então é mais difícil, até porque o acesso para você fazer no homem, você tem que deixar tudo escondido, não deixar aparente nenhuma cicatriz. E você fazer as zonas de transição homens mais definidos não é fácil. É você, no começo, até fazer os furinhos assim, que realmente hoje muitas pessoas fazem, em regiões que ficam aparentes, mas era um furo pequeno, mas hoje a gente não faz mais. Tudo é evolução na nossa vida, então isso demandou mais técnica. Então, no gomo de gordura, aquelas zonas de gordura não é bem assim, são zonas de transição e zonas negativas. A gente não deixa aquela capa de gordura de tartaruga ninja. Sim. A lipoescultura de definição, para quem ainda não está familiarizado com o tema, nada mais é do que você tornar mais visível o contorno natural do seu corpo. A gordura, normalmente, ela causa um efeito de apagamento dos sulcos. E quando você faz a lipoaspiração, respeitando, dos né, sulcos, todas. você está valorizando a área muscular. Então a gente costuma falar que na região dos sulcos são áreas negativas, a gente tira toda a gordura daquela região. E naquela região muscular são áreas positivas. Também são lipoaspiradas, mas elas ficam com um pequeno contorno de gordura em cima. E essa pergunta que eu fiz para Paulo foi proposital, porque na época que começou a lipodefinição, a mídia principalmente divulgava muitos pacientes com gominhos de gordura. Então é uma situação que a gente não costuma fazer, né? E a gente contraindica, na verdade. Isso não é a lipodefinição. E o grande efeito transformador, Paulo, eu queria que você comentasse um pouquinho, foi quando a gente começou a utilizar o processamento de gordura, da cantação e utilização da gordura nos enxertos musculares. Sim. Foi o grande lance, né? Foi a grande estratégia e inovadora que tornou os resultados das lipoesculturas assim algo realmente belíssimo, né? Tem duas questões que eu acho bem importantes falar. Primeiro, que falar sobre as zonas negativas, zonas de lipoaspiração e definição, nós temos duas camadas, basicamente. Nós temos uma camada de gordura e ela se subdivide em duas. A camada mais superficial, chamada areolar, e a mais profunda, lamelar. Quando nós fazemos a lipo nas regiões que são mais sobressalentes, que anatomicamente são áreas que precisam ficar mais em evidência, nós aspiramos basicamente a gordura mais profunda e aspiramos levemente a gordura superficial. Já nas áreas que são mais negativas, que ficam mais marcadas, como por exemplo os sulcos laterais, o sulco central, as linhas da região inguinal, principalmente nas mulheres, a gente lipoaspira principalmente a camada superficial. E nessas regiões, basicamente, você também só tem a gordura superficial. Então, a camada mais fina, que você lipoaspira a camada mais fina também. Então, basicamente, anatomicamente, você já é dessa forma. Tanto que você vê uma pessoa que tem uma certa definição muscular, você vai ver que se você ficar fazendo pegar, você vai ver que tem zonas mais finas e zonas mais grossas. Então, isso já é a anatomia da pessoa. Você vai realçar dessa forma. E no outro tipo que a gente entende, que as pessoas elas não entendem, a principal dúvida das pacientes é entender se a barriga vai ser uma cópia de cada pessoa. Então a barriga da Juliana vai ser igual à barriga da amiga dela, que vai ser igual a uma cópia. Não existe. Assim como cada pessoa tem sua digital, você vai ter a sua definição. Porque cada pessoa tem a sua distribuição, tem o volume de músculo que ela tem. Tem pessoas que têm 6 gominhos, tem pessoas que têm 4, algumas pessoas têm até 8, então a divisão dessa musculatura, a proporção é individual, então é muito isso é muito individual. Então, como cada digital, você vai ter a sua percepção, a sua individualidade, o seu resultado único da sua lipoaspiração, porque vai ser feito de anatomia. E sobre os enxertos musculares, eles surgiram depois da lipoaspiração. Veio a lipoaspiração tradicional, né, bem defasada hoje em dia. A lipoaspiração de definição. Depois veio a lipoaspiração com os enxertos musculares, que a gente tem o conceito de fazer enxertos volumizadores em várias regiões. Agora guiada por ultrassom. Então, digamos, é a 4ª geração da lipoaspiração que a gente tem hoje em dia. Paulo, qual a cirurgia que você mais gosta de fazer? Lipoaspiração, em primeiro lugar, e prótese de mama. E mama. E prótese de mama, que o resultado é ali na hora, né? Na hora. E qual a cirurgia mais desafiadora, na sua opinião? Mais desafiadora...
eu acho que é um deep plane aí, um facelift aí. Do deep plane. Deep plane que você entra em todos os planos mais profundos. Eu acho que assim é algo que ainda tem que ser. Isso aí é o deep plane é uma cirurgia de face, onde a gente faz o descolamento da face, mas o tratamento não é só da camada da pele. Mergulha no SMAS, que é a parte da musculatura, a face, a musculatura podorótica da face. E quando você mergulha nessa região, você está em contato com os nervos motores do rosto. Então, se você inadvertidamente lesar um nervo daquele, você vai ter uma sequela. Não são todos que faz, né? Você tem que ter um curso específico para tem. Logo, principalmente Deep Plane, Deep Plane é um facelift mais moderno, né? Mais moderno. Sim. Trata mais da profundidade, porque antes era mais restrito à pele, né? Você tratava o envelhecimento do rosto na camada mais superficial, que é da pele. Mas a pele, muitas vezes, ela só revestia uma tração, o aspecto era só da tração da pele, mas embaixo estava tudo pitosado. É a mesma coisa você ter uma diástase no abdômen, deixar o músculo aberto, não fechar e puxar a pele. Você não trata profundo, né? A camada muscular. É semelhante a gente colocar uma prótese por cima do músculo. Sim. E fazer a mastopexia, apertando a pele. O peso daquela prótese com o peso da mama, a pele, ela tem complacência, ela vai acabar excedendo. Afinar tudo, né? Diferente da técnica submuscular. Sim, do dual plane. Não o dual plane total, complexo. Mas a alça, o grip plane. Sim. Onde a musculatura ela sustenta a prótese. Então basicamente semelhante à cirurgia de face com isso, né? Então a grande inovação da cirurgia de face é o deep plane nesse sentido. E de fato tem que ter um treinamento e um conhecimento anatômico importante, porque é uma área de risco, né? Eu também acho a cirurgia de face mais desafiadora. Nariz eu acho muito desafiador. Sim. Você operou muito nariz, né? Muito. Você gosta de nariz, você estuda muito nariz. Eu lembro muito disso aí também. Com relação à parte de tecnologia, eu vejo que é mais voltada para essa parte de contorno, né? A questão de flacidez e... Isso, porque o que aconteceu? Começou a ter a preocupação de que, ao passo que uma vertente, primeiro iniciou com a necessidade de você criar um pós-operatório e um dano menor no tecido, da lipoaspiração, e foi aí que começou a aparecer métodos que utilizavam bombardeamento ultrassônico da gordura para que a gordura se tornasse líquida e com isso você tivesse menos trauma na cirurgia, que a gente chama do Vaser, né? E tem outra para chamar Safer, que eles ajudam na emulsificação. Emulsificação é você tornar algo sólido para líquido, então com isso você tem muito menos trauma do tecido. Mas depois disso começou a ter uma preocupação em fazer com que os resultados da lipoaspiração fossem mantidos, que fossem melhorados, e a partir daí houveram máquinas que apareceram no mercado com a necessidade de diminuir a flacidez que os pacientes tinham desenvolvido depois da lipoaspiração, e também os pacientes que já tinham feito 2 lipoaspirações e começava a ter enrugamento da pele, o próprio envelhecimento, e os plasmas ou as radiofrequências vieram para fazer com que a pele pudesse produzir mais colágeno e tivesse mais fibras septais para trazer aquela pele mais próxima ao tecido muscular e houvesse um rejuvenescimento da pele com maior produção de colágeno, e aquilo pudesse trazer um vigor mais para a pele, né? Então tem essas principais tecnologias. Na cirurgia plástica são voltadas a contorno corporal, né? Na face tem cirurgia endoscópica, que você vê por um instrumento. A cirurgia também de contorno corporal evoluiu bastante, que hoje, por exemplo, se você tiver uma diástase e tiver uma pele boa, antigamente você só tinha uma opção. Mulher que foi mãe, geralmente a partir do 2º filho, tem um pouquinho de gordura e quer fazer lipoaspiração, tem o músculo afastado e tem uma pele boa que não quer cortar, não quer fazer a abdominoplastia, não quer fazer o mini. Aí hoje a gente faz a endoscópica. Sim, aí faz a lipoaspiração, se desejar. Se ela tiver uma diástase acima de 2, tiver alguns sintomas como dor lombar, incontinência urinária, alteração do trato intestinal, que são geralmente as queixas juntas com a diástase, a gente pode fazer furos e fazer um túnel e fazer o fechamento por vídeo, né, com aquelas pinças que é usada em laparoscopia. Então, com essas pinças nós fazemos o fechamento e no final nós selamos a pele com a aplicação da tecnologia nos casos que a gente tem uma flacidez leve e moderada. Então nós usamos o plasma no final, depois de tudo, para selar aquilo ali e a pele fechada. Então você tem um tratamento
do contorno corporal da gordura localizada, você tem o fechamento da diástase por vídeo, você tem a redução da flacidez com o uso dos plasmas que ajudam a pele a retrair, e aí você tem um nicho bem específico de pacientes que querem, geralmente são mães fitness, né? São mulheres que cuidam do peso, que não tem aquele processo de ganhar muito peso, que gostam de ter uma rotina saudável, não oscila muito, não ingere muito açúcar, não tem dieta inflamatória. E esses pacientes, basicamente, eles desejam ter essa cirurgia menos invasiva com recuperação bem mais rápida. Então, é chamada MILA, né? Lipoabdominoplastia minimamente invasiva. Essa cirurgia é muito legal também. Essa cirurgia usa-se a tecnologia, ou é uma cirurgia tecnológica, né? Que tem uma cirurgia tecnológica, por quê? Porque a gente usa, digamos, a tecnologia endoscópica, que eu coloco uma câmera, faço uma tenda de gás, que é usado no CO2, e eu consigo ver o tecido numa câmera, numa tela magnificada, aí mais ou menos dá mais de 10 vezes, né? Que eu posso dar zoom ou não, eu consigo ver de perto tudo bem delicado para poder fazer isso, né, de uma forma bem precisa. E também o plasma, ele vem ajudar, ele vai fazer o incremento do descolamento, que é essa pele que eu levantei, para fechar a musculatura. Eu preciso separar a pele do músculo, fechar, e depois eu preciso fazer com que essa pele seja depois estimulada a ficar grudando no músculo. Paulo, queria fazer uma pequena pausa, agradecer o pessoal do Instagram, que a gente tá transmitindo hoje ao vivo. Opa, tem perguntas aí, já a gente, Paulo e eu e Juliana vamos responder as perguntas. Podem ir mandando, viu, Rosemba? Aí você você coloca pra gente aqui. E pra você que chegou agora, a gente tá conversando sobre tecnologia e cirurgia plástica. Paulo acabou de fazer um resumão de tudo que existe mais moderno e tecnológico em cirurgia. Então ele falou desde a parte de contorno corporal, da lipodefinição, o avanço que houve dos resultados da lipodefinição com o incremento e o surgimento dessas tecnologias, que são várias que se tem no mercado. Eu acho que Paulo é um dos poucos cirurgiões que tem todas. Ele falou do Vaser ou Safe, são dois aparelhos diferentes. Esses dois aparelhos, vou fazer um resumo aqui do que ele falou. Esses dois aparelhos, eles funcionam ultrassom, emulsificando a gordura, então ele torna o estado físico da gordura sólida para o líquido. Isso facilita a sua retirada, gera menos sangramento, uma certa analgesia, porque o trauma é menor, né? E consequentemente você consegue fazer uma lipoaspiração mais refinada, detalhada, porque você consegue atingir camadas mais superficiais da pele sem gerar uma irregularidade, né, Paulo? Sim, exato. Além do Vaser e do Safe, existe também as tecnologias de retração de pele, que foi que ele acabou de falar também. O BodyTite, o Renuvium, o Argoplasma. Radiofrequência, né? O BodyTite é radiofrequência. Tem Retraction, tem o Morpheus, tem o Argon, tem o Sim, o Morpheus é o que tem aquela ponteira de agulha, né? Tem os que também são utilizados a radiofrequência para pele, para pálpebra, que é o Acutite, o BodyTite, tem o FaceTite, né? Pode fazer. Todos esses procedimentos são da plataforma BodyTite, que é super completa, né? Uma das mais conhecidas mundialmente. É radiofrequência, ela causa um aquecimento na camada dérmica, subdérmica, e provocando uma estimulação de fibras colágenas. Contração tridimensional, né? Você tem uma contração. Uma contração, um efeito primário, e vai ter toda uma repercussão também secundária com o estímulo de fibras elásticas e colágeno. E é aí onde entra também a parte nutricional, porque a gente precisa ter um paciente com um bom estilo de vida, treinando, fazendo uma suplementação para que você consiga uma dieta realmente específica, né? No melhorar o seu resultado dessas máquinas sem açúcar, né? Isso, por exemplo, o que é mais batido hoje em dia é o que é o preparo funcional da cirurgia, né? Eu tive uma professora, a doutora Cíntia Rios, um beijo para você, que é a nossa cirurgiã plástica de São Paulo, que foi minha professora, que tem toda uma questão funcional que ela aborda o paciente de maneira integrativa. Ela entende que para que eu possa ter uma cirurgia muito boa, eu preciso ter um paciente 100% preparado, mentalmente, fisicamente, fisiologicamente, o cirurgião preparado a estar apto para fazer tudo aquilo que ela precisa. E basicamente hoje as tecnologias elas trazem um resultado
mediante uma interação no que a energia que o paciente vai receber e o que aquela energia vai sinalizar e a capacidade do corpo de responder aquilo. E basicamente no processo de envelhecimento, acima dos 25 ou 30 anos, nós a cada ano vamos perder 1% do nosso colágeno em média. Questão genética de cada um também influencia diretamente, mas uma das coisas mais importantes que a gente tem, se você tem um hábito de vida, digamos, com alto índice inflamatório, a gente pega a homocisteína elevado, que o Ju sabe muito mais do que eu. Nós temos fibrinogênio, a gente tem insulina basal elevada, glicemia, nós temos também geralmente vitamina B baixa, vitamina B12 baixa, nós temos ferro baixíssimo, hemoglobina baixa, vitamina D baixa, tudo isso é inflamação. E essa inflamação vai gerar uma glicação de proteínas, tá bom você falar um pouquinho disso, né? Que a glicação de proteínas você tem como é que eu falo? Uma alteração tridimensional da capacidade do nosso corpo de sintetizar a molécula biologicamente ativa para que possa produzir colágeno. Então, existe um bloqueio da capacidade orgânica de produzir colágeno. Então, não adianta eu ter estímulo com a máquina, né? Não adianta a gente usar a máquina, que realmente, às vezes, cada máquina custa R$500 mil para a gente usar uma máquina dessa. E a gente tem um paciente que está totalmente bloqueado para produzir uma proteína nova. Então, isso aí, esse preparo funcional é extremamente importante. Hoje, a gente só opera o paciente colocando em categorias, né? Essas categorias, cada um vai demandar um tipo de adaptação, um tipo de melhoria nutricional, intestinal também, né? Que é muito importante. Com certeza. Para que senão eu não vou conseguir responder de maneira fisiológica, né? Então, eu acho que é legal você dar um toque nessa parte, explicar um pouquinho o que é essa aplicação de proteína também. Tanto para que o paciente ele tenha o resultado que ele quer, você consiga entregar o resultado que o paciente quer e ele tenha a recuperação que seja boa, né? Que seja tranquila. Esse processo de glicação, basicamente, falando assim de forma para ficar mais fácil de entender, é quando o açúcar ele se liga em moléculas na verdade de proteína, né? Não deixando ela agir da forma correta, que seria a produção de colágeno. Então é por isso que esses protocolos, além de que você precisa estar realmente desinflamada, você tem que fazer uma dieta que seja com nível de açúcar controlado, né? Alimentos funcionais, integrais, toda aquela questão que a gente já sabe, para que você não bote sua cirurgia a perder. Sim. Porque esse processo de glicação vai, digamos assim, fazer com que o estímulo de colágeno que a máquina tentou não, né? Fez ali para acontecer, não aconteça, né? Então, assim, isso é muito importante. E principalmente essa parte integral total, né? O paciente tem que estar com os níveis de vitamina ok para se recuperar da cirurgia, com toda essa parte organizada, o estilo de vida, né? O controle do peso, tudo certinho. Eu converso muito com o Paulo e a gente discute, e no consultório também, junto com as pacientes, a gente coloca muito de forma transparente, né, Paulo? O benefício que a tecnologia pode ter, se você souber unir a cirurgia, a técnica, porque isso aí é soberano. Tudo que a gente aprendeu realmente de técnica, executar direitinho, e se você puder potencializar isso com a tecnologia, é um resultado assim maravilhoso. E a gente tem que ser muito transparente, porque tecnologia não é para todo mundo. As pessoas têm que se conscientizar que existe uma parcela de responsabilidade que é intrínseca do paciente. Ele precisa estar realmente mudando a forma de pensar, de agir, de comer, de treinar, porque isso daí vai afetar diretamente no resultado cirúrgico. Se você fizer só a cirurgia sem tecnologia, a gente sabe que uma lipoescultura com abdômen e mama, a paciente que a gente opera hoje, ali é o ponto de partida para um resultado que ela pode atingir muito bom, para não dizer espetacular. Mas se não tiver uma junção de fator nutricional, de treino de atividade física, realmente a cirurgia vai ser o fim e não o início daquele processo. Eu vejo com uma certa preocupação nos dias de hoje. Nós vivemos uma sociedade imediatista. Tudo hoje é um imediatismo muito grande. Então, hoje a gente está cada vez menos paciente. Eu falo no sentido de ter paciência. E cada vez menos, digamos, nós estamos muito... urgentes. Estamos com um senso de imediatismo muito alto.
E com isso traz digamos, uma falta de talvez enxergar o processo. Seja quando você se submete a uma cirurgia de querer estar pronta no resultado, porque a gente tem que respeitar os processos fisiológicos de reparação do tecido, seja pelo paciente de entender que, por exemplo, muitas vezes é muito comum no consultório, você vai conversar com o paciente, ele fala, eu era bom, eu tinha um corpo bom, depois eu engordei, não sei o que, estou aqui procurando cirurgia plástica. Mas nesses quesitos, eles colocam a cirurgia plástica como uma solução. E por mais que a cirurgia plástica seja muito fantástica, uma especialidade maravilhosa, ela transforma muito tudo, mas ela nunca vai ser o ponto final. A cirurgia plástica ela pode ser utilizada como um método na qual você vai necessitar ter a sua vida saudável. E muito também não adianta, não é indicada para quem está, né, com peso muito acima, quem acha que vai resolver os problemas. A cirurgia plástica ela não vai resolver 100% dos problemas de ninguém, ela vai aperfeiçoar, ela vai incrementar e ela é um início, ela é um tratamento. A cirurgia plástica não é um ponto final na vida de ninguém. Ela pode ser um ponto de melhoria, de transformação. E o paciente, primeiro de tudo, quando ele tem esse relato, primeiro ele tem que ter a necessidade realmente a busca por querer se melhorar. E tem que ter essa consciência. A autorresponsabilidade, se ela não houver na cirurgia, ela não vai ter seu resultado. Então a gente precisa sentir do paciente. Então a gente vê muito comum, as pacientes vêm muitas vezes fora do peso e querendo uma cirurgia, achando que a cirurgia ela vai deixar magra, sarada, barriga chapada, muitas vezes barriga chapada, e você vai ver que para ter uma barriga chapada, se você ver essas mulheres que treinam muito, para ter barriga chapada, elas não fizeram cirurgia plástica. Elas simplesmente treinaram, tem baixo percentual de gordura, tem o músculo hipertrofiado, então se eu quero me tornar chapado, ter a barriga chapada, eu preciso tornar aquilo eu preciso criar uma viabilidade daquilo. Como? Se eu estou inflamado, gordura visceral, se o meu intestino está lento, se eu tenho pouca massa muscular, estou com metabolismo baixo, não vai existir esse cenário. A gente não é capaz de, digamos, de forma molecular alterar nosso metabolismo. O cirurgião plástico tem essa capacidade, né? Então isso é muito importante. E eu vou além. Essas cirurgias com essas tecnologias são para as pacientes que estão acompanhando o mundo de hoje, né? São para pacientes que têm um estilo de vida que mudou aquilo, porque é incompatível aquele pensamento de a mulher chegou 40 anos de idade, não vai ter mais filho, vamos resolver aqui o que deu errado a vida todinha com cirurgia plástica. Não existe mais isso. A cirurgia plástica hoje pode ser desde o início, quando você está se cuidando, né? Sim, com certeza. Ei, só um minutinho. Rosemba, tem pergunta aí do Instagram? Tem, eu consigo ver aqui. Vamos sugar aqui de Paula, aqui, usufruir. Consigo. Vê. Juliana tá abrindo. Vê as perguntas. Vamos selecionar O algumas. tipo de fio altera no resultado da cicatriz? Bom, o tipo de fio... Quer responder? Sim. Tá. Não, responde. Bom, nós temos fios que tem diferentes qualidades e tipos de fios, né? Nós temos os fios que o corpo absorve e temos os fios que o corpo não absorve. Normalmente os fios que o corpo absorve nós usamos nas camadas mais superficiais e alguns fios que o corpo não absorve usamos nas mais profundas, embora os que não são absorvidos também pode usar na camada superficial desde que sejam retirados. A forma com que o fio é feita, nós temos alguns tipos de fio, monocrio, PDS, tem o vicrio e tem alguns outros mais que são fios que tem um filamento ou são multifilamentares que têm propriedade de absorção diferente. Tem um que tem a camada bacteriana, tem outros que tem um material mais resistente. E normalmente os fios que são absorvidos, eles podem durar até 6 meses para que esse processo integralmente ocorra. Algumas pessoas que têm... o fio de PDS ele pode durar até mais ou menos uns 4 a 5 meses. Às vezes não chega até 6, mas é o fio que tem muita resistência e não tem muita atividade inflamatória. Eles podem influenciar, sim, mas basicamente o fio ele tem uma propriedade de interação com o corpo e ele vai desencadear mecanismos de absorção através da interação com a resposta inflamatória do corpo. Em algumas pessoas, essa capacidade de reparo, ela está às vezes exacerbada por uma atividade inflamatória que, se o paciente estiver inflamado, você pode ter uma qualidade ruim. Uma vez que a gente precisa entender que a cicatriz, quem realiza a cicatriz é o cirurgião.
os mecanismos de reparo de uma cicatriz é chamada cicatrização, são chamados de cicatrização. Se eu possuo um mecanismo que meu corpo funciona biologicamente de uma maneira mais ordenada, eu tenho uma cicatriz de melhor qualidade. E é claro que o fio não é um fator principal, é um conjunto de fatores que atuam em conjunto para que no final eu possa ter uma cicatrização melhor ou pior. Existem zonas do corpo que têm uma tendência a ter cicatriz melhor, outras regiões que têm propriedades diferentes, características diferentes, ter cicatriz mais grossa ou outras mais finas. Mas isso dá muito tempo para falar sobre isso. E também a recuperação do paciente, no caso do que ele vai fazer, né? Exatamente. Por exemplo, o comportamento de levantar, forçar, esforço. O esforço, né, também é tudo, né? É questão de material, é questão de técnica, é questão de compatibilidade biológica, resposta inflamatória e manejo, né? Uso de cintas, de sutiã, enfim, por aí vai. Muita coisa que envolve muita coisa. O processo de recuperação, ele é muito complexo, né? Até a parte nutricional em si influencia muito. Na verdade é multifatorial. E o importante é você estar aliado aí com alguém que você confie para alinhar. Um detalhe importante, né? Isso o Ju também deve saber, né? Sabe-se com certeza. Se eu tenho um paciente cronicamente inflamado com alteração do cortisol, eu chego a retardar minha cicatrização em até 2,5 vezes. Então minha cicatrização, ao invés de ser um processo, né, contínuo, ele traz um retardo muito grande e você pode ter uma cicatriz de má qualidade. Então, é isso. O cortisol também, é hormônio do estresse também. Pessoas muito ansiosas, eles costumam estar alterados também. Exatamente. E a parte intestinal também, né? Hoje em dia, praticamente 100% dos pacientes que a gente atende, queixas intestinais, né? Então, todos não tem, ou tem distensão abdominal, ou tem estufamento, ou tem gases, desbiose, né, e aí a desbiose. Então, quando o paciente tem isso, claramente ele não está absorvendo várias... Tá tudo inflamado, a velocidade toda com aquela camada, né, de muco ali na inflamação. Exatamente. Então, paciente com deficiência em selênio, tem paciente que tem anemia que a gente não consegue melhorar. Tratar, né? Exatamente. E aí, um paciente desse, a cicatrização não vai. O Paulo, você tem uma espécie de protocolo que você busca, que você estuda, que você está oferecendo para os seus pacientes, não precisa dar detalhes, mas pelo menos um geral do que você preparo, né? para a o preparo, a gente pede bastante coisa, né? A gente vê a parte também de metabolismo, a gente vê parte de inflamação, basicamente. Então, os fatores que a anemia e inflamação são os principais, e vitamina D baixa, os principais vilões para uma cicatrização inadequada. Uhum. E também os riscos, né, de trombose, todas essas questões que a gente tem que minimizar. A homocisteína, se ela estiver elevada, ela traz uma perpetua a inflamação e também traz também um aumento dos riscos, né? Também de você ter degradação do produto, né? Aí entra com ácido fólico para aumentar. Isso, para diminuir, para quelar e diminuir essas possibilidades. Então, a gente divide o paciente em protocolos e daí cada protocolo vai ter seu tratamento específico. Então, existe todo um preparo, né? A paciente tem que ir meses antes. Tem. O ideal é que a gente recomenda pelo menos um mês, mas de 1 mês a 2 meses é um período que, se a paciente estiver num protocolo mais alto, quer dizer que ela está menos preparada. Então, pelo menos 2 meses para que ela consiga ter, pelo menos um desempenho. Também perder peso, que é uma dieta cetogênica, low carb, né? Que ela desinflamar bem, tirar ali a resistência à insulina, né? Que muita gente tem. Paulo do céu, para muita gente de fora, né? Sim. De fora do país, da cidade. E aí, como é que é cuidar disso daí à distância, né? Depois. Bom, a gente tem 2 braços, né, no Natal. Em São Paulo, todos os 2 são... essa é a equipe multidisciplinar. Então, a gente tem uma equipe aqui em Natal, mais ou menos, com 15 pessoas. E em São Paulo também tem uma equipe bem grande, também que é uma equipe de pós-operatório, com nutrição também, psicóloga. Então, 2 auxiliares, instrumentadora, bastante gente. Então, a gente consegue abraçar bem. E hoje eu acho que a cirurgia plástica não está local, ela está mundial. Eu faço, hoje em dia, até mais consulta online do que presencial. E hoje eu dou a opção de uma paciente que já está de São Paulo, já sei que quer operar em São Paulo. Se uma paciente está fora do Brasil, nós damos a opção de onde para ela fica mais conveniente de operar. Questão de família, onde ela tem mais apoio, com quem ela vai estar durante a sua jornada, né? Que ela possa ter isso, a sua vida mais organizada. Então, a gente foi aprimorando a assistência, né? E você sabe que eu tenho observado isso, Paulo, porque
Juliana tá aqui também de prova. O meu consultório é terça e quinta, né? Sim. Presencial, muito atendimento presencial. E de um tempo pra cá, eu acho que de 1 ano e meio, eu acho que depois da pandemia, Depois da pandemia. começou a se tornar uma constante eu chegar em casa e fazer teleatendimento. Antes era um teleatendimento, 2 à noite. E acabou que agora eu tô finalizando o consultório. Eu tô tentando finalizar o consultório um pouquinho mais cedo, porque eu coloquei na minha cabeça que o teleatendimento eu faço aqui em casa. Então eu venho aqui pra casa e começo a fazer teleatendimento, só que aumentou muito o número de pacientes de outras cidades. Mas tem pacientes, às vezes, daqui do Natal que preferem fazer atendimento online. Mas a maioria das pacientes, lógico, são de outras cidades, do interior aqui, no meu caso, do interior daqui do Rio Grande do Norte, Recife, João Pessoa, e alguns pacientes de fora também estão começando mais. Então é bem interessante isso daí, dá pra gente fazer É que todo mundo se adaptou, todo mundo precisou mudar um pouco alguma coisa da sua vida depois da pandemia, né? Então... Até mesmo a importância, né? As pessoas passaram a se cuidar mais, né? Porque não sabem o dia de amanhã, então eu acho que essa urgência de resolver queixas que você tem ali internas, enfim. Foi engraçado que na época da pandemia, quando ninguém podia viajar, as pessoas falavam assim, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então se vocês podem viajar, se eu tiver Covid, eu vou operar. Então, quando começou a voltar as cirurgias, todo mundo queria... Eu nunca vi tanta cirurgia assim durante esse período difícil, né? Mas fazendo do limão a limonada, eu acho que a pandemia fortaleceu muito a cirurgia plástica como um todo, porque muitos cirurgiões se conectaram, muitos cursos surgiram e muitos pacientes tiveram os impedimentos e as barreiras, as dificuldades foram diminuindo, eles foram entendendo que está tendo um movimento mundial. E a cirurgia plástica brasileira é a melhor cirurgia do mundo. Embora a gente viva num país altamente complicado, o índice de violência, pobreza, da desigualdade social, a cirurgia plástica aqui do Brasil, ela é vista mundialmente como a menina dos olhos dessa especialidade. Todo mundo é apaixonado pela cirurgia plástica. Ô Paulo, eu não tô rindo de você não, é porque o nosso entregador do Home Sushi Home tava aí atrás, eu tava rindo dele. Ele tava com vergonha de entregar? Ele tava esperando você acabar, finalizar o seu discurso, explicando que a cirurgia plástica está na vanguarda. E o Home Sushi Home tá na vanguarda do sushi de Natal. Se eu ligar pra lá e falar que você é seu amigo, eu tenho um desconto? Tem um cupom que eu não vou nem falar quanto é que é. Fala que é do Fora do Consultório. Fernanda, pode ligar. Fala que eu sou, né? Fala aí do nome de Wagner que a gente tem. O Home Sushi Home é o sushi do meu amigo Felipe Bulhões. Sim. Que está presente no Fora do Consultório. E não tem só sushi não, né? Tem Nos poke. momentos. Tem poke, sushi e poke. Comida chinesa também. Exato. E ele tá sempre nesses momentos de alegria, de curtição, momentos sérios, discussão intelectual, como que a gente vem tendo aqui, uma discussão de alto nível sobre cirurgia plástica. Eu agradeço muito a parceria, sempre presente. Já a gente vai provar. Mais perguntas? Vamos. Ô Paulo, e com relação a essa parte de cirurgia, qual outro país também que é bem forte, como o Brasil? Caramba, Júlia, é muita gente da Suíça. Os principais países, né? Suíça, França, Itália, que eu atendo mais. Tem muita gente também que mora nos Estados Unidos. Gente também da Austrália. Eu acho que são os principais. Mas tem gente também... Tem Colômbia também. Tem gente que vem da Colômbia. Tem uma paciente que está aqui, inclusive, na Natal, vai embora segunda-feira. Que ela é colombiana, casada com um alemão que mora na Áustria. Eita. Então é muita... Europa também, né, Paulo? O pessoal da Europa tá... Sim. Vários países. Né? Tem Portugal. Portugal também. Itália, né? E aí você opera brasileiros que moram lá, mas aí também já tá pegando o pessoal de lá também, né? Indicação. Sim. Tem paciente que veio da Jordânia, né? Tem mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás. Americanas, tem Você tudo. tem investido em tráfego para fora, não? Ou esse pessoal Não. muito boca a boca? Então, é dos dois, é muito no Instagram, mas tem eu não sei quanto que é essa parcela, mas tem um percentual pequeno no exterior, mas tem muito do Insta normalmente, também vindo de orgânico. Isso cai naquilo que você falou, que o Brasil é vanguarda em cirurgia plástica, onde, de fato, os cirurgiões plásticos brasileiros são conhecidos por serem,
mas Primar pela qualidade, né? Pela... um nível de delicadeza cirúrgica e técnica e de refinamento de resultado. O Então, resultado. as pacientes de fora, dos Estados Unidos e Europa, elas costumam ficar de olho nas redes sociais aqui do Brasil, não é, Paulo? Sim. E aí elas acabam vindo operar aqui. Além do mais, existe a questão a dificuldade de você exercer medicina lá fora também, em alguns países é bem difícil, porque além de ser caro, a questão hospitalar, né? Os profissionais são caros porque tem um nível de judicialização também Muito alto, muito alto. Sim. E isso também conta pro aumento dos preços lá, né? Então, comparado aqui lá, que se torna um pouco Com mais certeza. competitivo, né? E também o dólar e o euro também, né? Exato. E agora também, depois que foi liberado, né? As postagens também. Sim, e os ajudou a vídeos, comunicar, porque eu acho que isso ajudou bastante as pessoas conhecerem o trabalho e se identificar. Porque eu, como vamos supor, se eu sou paciente, eu tenho a possibilidade de acompanhar um trabalho de cirurgião que está do outro lado do mundo, eu vou me identificar com ele se eu gostar do resultado, se para mim for, né, plausível. Exatamente. Então isso pôde mostrar a nosso trabalho. Isso é muito bom, porque nós vivíamos sobre uma rédea muito curta das entidades de não pode fazer isso, não pode mostrar aquilo, não pode mostrar antes, não pode mostrar depois, e a gente ficava, tá aí, o que Como é que a pessoa vai vindo do país Como é para que vai cá? vir? Nós transformamos vida, fazemos cirurgia muito bacana, o mundo todo mostra, e o brasileiro que é top, cirurgião plástico sensacional, não pode mostrar nada. Não, e detalhe que as outras Especialidades, né? especialidades, Tudo mostra tudo. todos mostram, né? Exatamente. Queria lançar um quadro aqui no Fora do Consultório. Queria lançar um quadro, viu, Razemba? Vamos aprimorar, mas vamos fazer a primeira vez com o Paulo. É o quiz. O quiz é aquele negócio que eu falo uma coisa e você fala a primeira coisa que vem na cabeça. Tá. Tá bom? Vamos lá. O que é felicidade pra você? Família. Muito bom. Passado. O que é que você lembra do passado? Superação. Gostei, viu? Tô respondendo rápido, viu? Tô top. Eu tô pensando aqui. Vamos lá. Futuro. Confiar em Deus. Filhos. Tudo na vida. Cirurgia plástica. Quase tudo na vida. Boa. Da família. Vai, Juliana, me ajuda aí. Diversão. Necessária. Que tem que equilibrar também, às vezes. Senão trabalho, a diversão fica, né? Que Atividade física. essencial. Estudo. Essencial também, né? Essencial também. Necessário, né? Necessário, sem dúvida. Comodismo. Eita. Esse você passa longe, viu? Esse eu não sei o que é isso, não. Não está Não no sei seu o que é isso, dicionário. Não tá. Ele não para, Paulo. É ligado no 220, né? A gente podia aproveitar essa deixa do quiz para entrar no assunto lá da terminando. É, verdade. Paulo foi pai agora, mais uma vez. Era eu acho que você desejava muito ser pai, né? Você já tem Matheus com Fernanda, sua esposa. Você já tem Matheus. E ele ainda quer o terceiro, né, minha tem gente? 12 anos, Fernanda aqui. Matheus, é? O Matheus tem 10. 10 anos. E agora é pai de Arthurzinho. Esse presente aí de Deus foi a coisa mais maravilhosa que a gente podia. E assim, quando. Hoje ele tava comigo no consultório, eu falei, não preciso mais nada, só tá com ele no colo aqui beijando, pra mim já valeu o dia. E é muito bom, é muito bom. Assim, Viu, Juliano? Não sei se você sabe, mas Paulo, eu vivo falando pra ele na academia, ele é um super pai, Paulo. Porque além de ser um profissional assim que eu admiro Como ele bastante, arruma viajando, tempo, ninguém sabe. ele realmente ele deixa Matheus no colégio, pega, o filho faz questão de estar com ele, e Arthurzinho agora ele tá Faz atividade de casa, de tentando Matheus. chegar cedo em casa, cuidar dele, dar banho. Então ele é aquele pai que cuida, né? Que vocês veem Tem que Paulo ser, aí né? no Instagram, às vezes, Eu todo boto pra arrumado, isso. bonitão. Pensa que ele não faz nada da vida, mas ele tá só faz trabalhar. Nossa, o dia no Barra Bem. Acha que ele tá só no salão de beleza fazendo massagem e pintando Quem cabelo. me dera, né? Quem me dera. Mas é isso, pra mim é a melhor coisa do mundo. Ser pai, assim, realizar. Eu preciso. É algo que realmente quem não é tem que ser um dia pra ver a alegria que é ser pai. Ô, Paulo, e
Você acha que se encontrou nesse meio, assim, da tecnologia? Sim, eu acho que ela nunca vai ser tudo, né? Ela sempre vai ser a nossa aliada. E como nossa aliada, a gente precisa desenvolver o nosso lado pessoal, porque se você ficar parado, a tecnologia vai continuar avançando. Então, se você tem que andar do lado dela, avançar também, para que sempre você utilize o benefício que ela vai te dar em qualquer situação, desde que você esteja apto, estudando, preparado para utilizá-la. E vamos encaminhar para os minutos finais. Vamos. Faltou alguma coisa que a gente deixou de falar? A clássica, né? Qual é que você acha a sua queridinha? Se você tivesse que escolher só uma. Só uma ali. Não, de tecnologia. De O máquina. nome, máquina. Fiquei sabendo que vai ter uma nova máquina que eu vou conhecer semana que vem, que eu quero conhecer. Então, acho que vai ser essa próxima queridinha aí, que é a máquina nova que eu tô Faz querendo. tudo. Que tá chegando aí. Vamos ver. Semana que vem eu trago novidades. Ótimo. E Queria agradecer os nossos parceiros. Olha, sabe uma coisa? A gente tem que agradecer muito o Home Sushi Home, porque Eu vou ligar só fiz pra eles almoçar aí, hoje, né? eu tava Eu só vou operando o pedir dia eles todo. agora. Vou usar seu E cupom, depois você me dá Pode usar o cupom do Fora do tem que Consultório. baixar o Só dá seu aplicativo. nome? Tem um aplicativo. Home E Sushi Home. colocar o nome do doutorzinho. Às vezes eles vão já. dar dinheiro a você por esse cupom do Fora do Consultório. E lembrar vocês da suplementação que vai entrar como patrocinadora do nosso Fora do Consultório, né? Aquele conjunto de suplementação Eu vou ganhar um. vai Pronto, ganhar o agora você kit, mas funcional quando eu todo. fizer a embalagem bonita, à sua altura, tá? Que isso, amigo. O booster mitocondrial com a enzima Q10 Extend+, a fórmula anti-inflamatória detoxificante, para você eliminar Probiótico com os fibra. resíduos do organismo, os probióticos, tanto E o da pele. Os da pele também são muito Da bons. pele e cabelo. Né? sério, cicatrizante, hidratante, meu amigo, tem de tudo. Eu sei que Tira você, eu sei que você mal-olhado, faz frieira, também, Paulo. tudo. Eu sei que você... São formas bem interessantes que Juliana e uma farmacêutica criou, buscou De pele, né? também. A E manteiga de cacau. ele o vai- nosso grande patrocinador, Rosemba, comediante, cinegrafista, dono de Churrasqueiro. todos os equipamentos. Você que tem interesse em montar um videocast, um podcast, esse rapaz que tá ali, ele manja muito disso daí. Show. Então, vamos agradecer a Paulo. Obrigado. Parte a você, Dudu Paulo, nas redes sociais. Dr. Paulo Duarte, _ plástica, no Instagram. Não esqueça de seguir o Fora do Consultório, o @ Dr. Wagner Nunes no Instagram Juliana Ferrari, com 2 N's. e, como o Paulo falou, Dr. Paulo Duarte, _ plástica. _ plástica, no Instagram e em todas as redes sociais, né, Paulo? Você tem o canal do YouTube também, né, Paulo? Tem. TikTok. Qual é o seu canal do YouTube? Só colocar meu nome lá, que é. Paulo Duarte tem aparece. um link lá na bio que já direciona pra tudo. Tá. Pro site Então, e tudo. Vamos agradecer a Paulo, que ele é muito corrido, deixou de estar com a família, com o Arthur. tava dormindo, Arthur. Mas tá aqui, né? Paulo, fiquei muito feliz de receber você. Sempre a Eu que satisfação. agradeço, amigo. tá? A felicidade é minha. Eu que estou presente aí com você todos os dias. A gente treina, a gente discute, conversa. Mas receber você aqui em casa e principalmente no nosso videocast oficializando o tema que é tão importante, que eu tenho certeza que as pacientes se intrigam demais, tecnologia e cirurgia plástica. Obrigado por contribuir, não só com a sua experiência, com a sua técnica, mas principalmente com o ser humano que você é, que a gente sabe que você é muito cuidadoso, pai, Tudo bem. esposo Obrigado, que e amigo também. Vocês são do coração e faço aí parabenizar esse podcast que acho que eu conheço é um podcast mais bacana e que vem tendo a assiduidade que eu vejo com grandes pessoas que já vieram aqui e acho que já mudou, já a informação já ajudou muitas pessoas, de todas as pessoas que vieram aqui e esse convívio de todos os seguidores de vocês dois que trazem uma grande admiração, né? Tanto minha quanto das pessoas que seguem vocês aí. E vai ter bastante convidado. A gente vai chamar Paulo mais vezes aqui. Bora. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Boa noite.